Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, seus planos, seus projetos. Deus abençoe a sua família e aumente a sua fé. A minha gratidão a você por ser um dos nossos poucos seguidores, mas que me alegram, que me ajudam e alegrando ao meu coração, primeiramente, você tem alegrado o coração de Deus. Continue fazendo esse trabalho, que não é meu, é nosso. Anime outros a se inscreverem, compartilhe as mensagens, assista aos nossos vídeos, para que você possa compartilhar apenas o que você conhece. Você vê se vale a pena compartilhar. Nós temos feito um esforço, temos orado, Deus tem nos dado alguma coisa, e é isso que nós queremos compartilhar com você e com a sua família e mundo afora, onde essa mensagem chegar. Convido-vos para lermos no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces os nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus queridos irmãos, nós não vamos contextualizar aqui as cartas, depois eu farei na próxima. Mas eu quero dizer que as cartas, essas cartas escritas, ou reveladas a João, lá na ilha de Patmos, elas endereçadas às igrejas, às 7 igrejas na Ásia, elas têm algo em comum, mudando aqui e acolá alguma coisa, mas elas têm algo em comum, todas as 7. Todas as 7 cartas, elas citam uma característica de Cristo. Por exemplo, nessa aqui diz, isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, todas elas têm uma característica de Cristo. Todas elas, exceto Laodiceia, faz um elogio à igreja. Glória a Deus. Todas elas, exceto Esmirna e Filadélfia, faz uma crítica à igreja. Todas elas também dão uma ordem à igreja. E todas elas trazem um compromisso com Cristo para os obedientes. Para aqueles que obedecerem, nessa aqui ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então, todas elas têm essas características que são comuns, exceto, num caso, Laodiceia, e em mais outro caso, Esmirna e Filadélfia. Mas a carta é escrita à igreja de Éfeso, mas direcionada ao pastor de Éfeso, a igreja dos Efésios. Éfeso era uma cidade-estado lá na Grécia, cidade grande, de um grande porto,
de um grande movimento pesqueiro, marítimo. E a Bíblia diz que numa das suas viagens, na terceira viagem missionária de Paulo, ele passou ali 3 anos. Tamanho e tão valoroso era o centro de Éfeso, que a história diz que era um centro que ligava várias outras localidades. Então Paulo ficou ali 3 anos evangelizando ali em Éfeso, mas saindo, evangelizando fora, depois voltando a Éfeso, de forma que só numa viagem missionária, que muitas vezes a gente pensa que as viagens missionárias de Paulo eram viagens de ida e volta, ele ia e... Não, as viagens missionárias de Paulo eram viagens demoradas. Na segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele passou 1 ano e meio em Corinto, de maneira que Paulo era alguém dado ao Evangelho, era alguém que veio pregar o Evangelho. Ele mesmo disse que tinha sido chamado desde a fundação, aliás, desde o ventre da mãe, e que era alguém que estava entregue para fazer a vontade de Deus. Então Deus, no elogio à igreja, ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Quando ele diz, ele está falando aqui na segunda pessoa, ele está falando ao pastor, mas claro que aquilo acontecia na igreja. O teu trabalho, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os que o não são, e os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quando a gente lê até aqui, a gente dá para ver que o pastor de Éfeso é um exemplo, é aquele que Deus estava procurando. Vejam, Deus conhecia as obras do pastor de Éfeso como conhece as minhas e como conhece as suas. As nossas obras estão patentes, estão na palma da mão do Senhor, estão abertas, estão às claras. Muitas pessoas pensam que escondem, não escondem. Escondem de mim, escondem das autoridades, escondem do irmão ali do lado, mas de Deus ninguém esconde. É o que Deus diz: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu conheço tudo. Eu estou no meio ali da igreja, eu estou na tua vida, e que não pode sofrer os maus. Isto é, que no meio de todas as dificuldades, você retém a mansidão, você retém a temperança. O mundo caindo ao seu lado e você ainda retém a coragem de prosseguir. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e os achaste mentirosos. Porque muitas vezes as pessoas pensam, dizem ser o que não são. E às vezes até amedrontam. Mas no pastor de Éfeso não. Ele pôs à prova. Eu quero ver se você é isso mesmo que está dizendo. E achou que aquelas pessoas estavam mentindo. E diz: e sofrestes e tens paciência. Sofrer na paciência só por graça de Deus. Ter paciência no sofrimento. É o mesmo que ele disse lá em cima. Não pode sofrer o mal. Ter paciência no sofrimento. Eu sei que você tem isso. Você sofre pacientemente, aguardando em mim, esperando em mim, buscando em mim o consolo, o conforto. Eu sei tudo isso. Aleluia! E Deus, meus amados irmãos, Ele não dá o nome desses pastores. Não sei porquê, a gente não sabe porquê. Pode até pensar que se Deus desse o nome desses pastores, as pessoas iam idolatrar até os nomes. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti. Ele fez tudo isso. Até certo ponto ele foi um modelo. Minha mãe dizia sempre que todos os princípios são flores. O pastor foi modelar no seu princípio, no começo da sua fé, no começo do seu pastorado, no começo da sua gestão na igreja. Mas aí Deus diz: mas eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Deixar o primeiro amor aqui significa dizer que as obras das quais Deus estava
testemunhando não eram as mesmas. O trabalho e a paciência não eram os mesmos. Ele agora não era mais aquele que tinha paciência no sofrimento. Ele não era mais aquele que tinha coragem de pôr à prova os mentirosos. Porque quem sabe ele era também mentiroso. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Bom, meus queridos irmãos, é começar bem. Melhor é terminar bem. Muitas pessoas começam bem, andam 1 milha, andam 10 milhas, depois fracassam. Depois desviam os ouvidos para um lado, para outro, passam a vir conselhos filosóficos, de sabedoria humana, e de repente abandonam o primeiro amor. Aí o anjo manda que João escreva e diz: lembra-te de onde caíste. E não é só lembrar de onde caiu. Lembra-te de onde caíste. E arrepende-te. E depois pratica as primeiras obras. 3 condições ali que o exemplar, o quase exemplar pastor, o quase exemplar homem de Deus, pelas primeiras palavras da carta, ele agora estava diante de 3 condições exigidas por Deus para que fosse aprovado. Primeira, lembrar de onde caiu. As pessoas se lembram, todo mundo sabe de onde caiu. Mas sai empanando as coisas, sai enganando enganando a plateia, sai fazendo, como se colocando uma venda, querendo colocar uma venda nos olhos das pessoas. Ele lembra, todos nós, ou todos aqueles que caíram um dia, eles sabem onde caíram. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Não é só lembrar de onde caiu. Lembrado ele já está. Lembrados todos estão. Mas saibam que a condição não é só lembrar de onde caiu. É se arrepender. Isto é, voltar atrás na prática que o levou à queda. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Voltar atrás na prática que levou à queda. Você está andando numa direção, você agora tem que passar andar na direção contrária. Isso é se arrepender. É isso que é se converter. Então, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembrando de onde caiu e se arrependendo, absolutamente, a pessoa agora vai voltar a praticar as primeiras obras. Porque serão obras frutos do arrependimento, do novo arrependimento, da nova tomada de decisão, para que não fique só no nome. Se Deus não coloca aqui essas observações, o pastor daqui de cima era modelo, era um homem de um nome limpo, um homem de conduta ilibada. Tem muita gente aí andando pelo nome, pelo passado. Sempre foi um homem de Deus, um homem evangelizador, paciente, que cuida das ovelhas, como diz o profeta, que busca ver o estado das ovelhas e põe o coração sobre elas. Mas caíram. São pessoas que andaram, fizeram tudo isso, mas caíram. E mesmo caídos, continuam. Mas, pastor, que história é essa que alguém caído continua fazendo as mesmas coisas? Mesmo desaprovado por Deus, continua fazendo. Saul caiu, logo no menos da metade do reinado, ainda passou 40 anos enrolando, enganando. É assim que acontece. Mas a Bíblia diz que nós devemos, ou aqueles que caíram, devem se arrepender, lembrar de onde caíram e praticar as primeiras obras. Depois disso tudo, um dia, tudo vai acabar. Um dia tudo terá fim. Lembrar de onde caiu, arrepender e praticar as obras. Aí diz, quando não, isto é, se não fizer tudo isso que eu estou mandando, a ti virei
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Isto é, se você não fizer isso, não se lembrar de onde caiu, e não se arrepender, e não buscar as primeiras obras, vai perder o castiçal, vai perder a igreja, vai perder o nome, vai ser retirado, e aí todos vão saber. O fingimento, o esconderijo, o nome limpo quando na verdade está sujo, na hora que perde o castiçal, na hora que perde a igreja, na hora que é tirado, aí não tem mais como esconder. Está desnudo na presença de Deus e dos homens. Glória ao Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós possamos praticar as primeiras obras aqui, como diz na carta aos Efésios, e nunca nos afastarmos dela. Porque a Bíblia diz que a justiça dos justos não será levada em consideração quando ele decair dela. Nós podemos ter feito tudo para Deus. Caiu, caiu. Ah, mas Deus pode dar. Não tem. Quem dá jeitinho é Deus, é homem. Perdão, quem dá jeitinho é homem, não é Deus. Você fez tudo, mas caiu. E caiu por quê? É Deus que quer que você caia? Não, é porque você fez por onde? Você desviou-se do caminho. Você olhou para os lados. Você se envaideceu, você encheu o coração. A Bíblia diz que Lúcifer era guardião do trono de Deus. O orgulho lhe encheu o coração, ele foi destronado. Ele foi derrubado, ele caiu. Deus não quer que nenhum de nós caia. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos nós nos arrependamos e tenhamos o conhecimento da verdade. Mas não adianta querer fazer as coisas pelo passado, pelo nome. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. O que Deus cobrou no passado, Ele cobra no presente e cobrará no futuro. Se eu fiz o bem no passado, eu tenho que continuar fazendo o bem no futuro, no presente, para continuar, para garantir o meu futuro. Se eu era crente ontem, eu tenho que ser crente hoje. Eu não tenho crédito de ontem para não ser crente hoje. Na fé não tem isso, não. Não, eu vou ser muito crente hoje, porque o crédito de hoje, vamos dizer minha mãe, a quentura de hoje vai sobrar para amanhã. Não sobra. Vivamos cada dia o seu dia. E o conselho é este: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Fazendo isso aqui, certamente as portas do céu se abrirão e nós garantiremos novamente, e você garantirá novamente a entrada nos céus pelas portas. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.